Madureira, quero começar contigo. Quero te ouvir sobre esses pontos e alguns simbolismos que falam muito, né, quando a gente vê nesses depoimentos da CPI, por exemplo, a chegada de Mauro Cid veio escoltado ali, e porque ele está preso ainda, né, segue ainda preso por conta dessa falsificação nos cartões de vacinação, mas decidiu ir fardado. Isso fala muito, né, Madureira? Claro, Kenzo, o fato dele ir fardado representa que ele fala como um membro das Forças Armadas. E não é qualquer membro das Forças Armadas, né? Filho de general, ajudante de ordem de presidente da República, enfim, não é qualquer militar. E ele não abriu o bico, ele não entregou ninguém. O silêncio dele é o que a gente chama de silêncio eloquente, né, Kenzo? Ao não falar nada, se recusar a responder qualquer pergunta da relatora, Elisiane Gama, ele mostrou, ele se incriminou, na minha modestíssima opinião. O silêncio eloquente, ele se incriminou porque ele, ao responder a qualquer questão, ele poderia, né, ou ele imagina que estaria se incriminando, porque o envolvimento com essa história do golpe, da tentativa de golpe, que culminou no 8 de janeiro, né, ele é um dos elementos-chave. E ele estava hoje acompanhado de escolta, porque também existe a coisa do... Ele é um arquivo vivo. Ele é um arquivo vivo. Né? Então, realmente, não sei se vocês observaram, mas ele está evidentemente desconfortável, né? A fáscia dele, né? A expressão, o discurso de corpo dele, né? Deixa claro que ele está evidentemente desconfortável, mais desconfortável, eu diria que ele está com um sentimento de angústia muito grande, e eu acho que essa audiência de hoje vai se alongar pela tarde toda, né? E vai ter repercussão, principalmente se ele continuar em silêncio. Ele, evidentemente, está sofrendo. Será que ele está se sentindo abandonado, né, por aqueles outros? Porque ele, não entregando ninguém, ele sabe quem são os outros responsáveis, se é que ele não é também um dos cabeças, um dos responsáveis pela tentativa de golpe, ele sabe quem são. Né? Agora, já encerrando, porque o André Marcília tem coisas muito mais substantivas para colocar, eu acho que os parlamentares, como eu já falei ontem, têm que estar muito bem preparados. Por quê? Porque eles têm que ser objetivos, colocar as perguntas certas, né, e não ficar fazendo proselitismo. Colocar as perguntas certas. Eu acho que aí a senadora Elisiane Gama foi feliz. Ela colocou a história, né, ela introduziu a história na sessão. Agora, resta que os outros parlamentares sejam objetivos nas perguntas e aguardemos aí a reação do coronel Mauro Cid. Beleza? Boa, Madureira. André Marcília, quero te ouvir sobre esses pontos e, assim, eu acho que você traz uma leitura muito boa e importante para todo mundo que nos acompanha aqui, porque também faz um pouco dessa leitura jurídica de tudo isso, né? No momento em que Mauro Cid se mantém em silêncio, ele fala muito, de fato, como o Madureira falou, um silêncio eloquente, porque diz muito sobre ele, né? No momento em que ele fala que não vai responder a vários questionamentos, e esses questionamentos são feitos e eles são cobrados, inclusive, para que ele se posicione sobre a questão da minuta do golpe que foi encontrada no celular dele, sobre todos esses pontos, ele entrega muito também, né? Porque ele não quer se auto-incriminar, Marcília. Boa tarde, bem-vindo. Desculpa que eu não tinha te dado boa tarde e o bem-vindo ainda. Imagina, boa tarde, Kenzo, boa tarde, Madureira, a todos os espectadores. De fato, do ponto de vista jurídico, ele tem todo o direito a não falar, né? Não é essa decisão do Supremo não é necessariamente uma exceção, vamos dizer assim, é uma regra. Ele não precisa dizer nada que o incrimine ou nada que incrimine a ninguém. Ele tem constitucionalmente esse direito. Agora, esse não é um fato meramente jurídico. A gente não está aqui tratando
de algo irrelevante para a nação. Ao contrário, talvez o fato político aqui seja muito mais relevante do que o jurídico. Se ele vai ou não pegar uma certa pena é o de menos, vamos dizer assim. O que importa aqui é qual foi a questão política que estava nos bastidores do que ele fez ou do que ele foi chamado a fazer, ou, enfim, qual foi a participação dele. Ele era um filtro, como foi alegado em algum momento, ele era um infiltrado, como foi alegado em outro momento. Qual é a participação? Ele era o cabeça, como o Madureira aqui suscitou, ele era veículo para os cabeças, enfim, onde que estava isso, ele na participação disso tudo? Isso é um fato político muito mais do que jurídico. E, obviamente, mesmo em silêncio, ele nos permite, e é talvez nosso dever, sobretudo o dever dos jornalistas, especular a respeito dessa questão, de qual era o papel dele, qual o significado dele ficar em silêncio, dele chegar fardado, e essas questões todas. Eu fico aqui, eu acredito que o fato dele vir fardado é bem simbólico, né? Os militares têm na sua farda um símbolo do cumprimento do dever. Agora, qual o dever que ele veio cumprir ao ficar em silêncio? Essa é uma boa pergunta a ser feita, me parece crucial. Em nome de quem ele está cumprindo esse dever? Do Exército? De algum político? Enfim, qual o dever e a quem ele está submetendo a sua disciplina ao vir fardado? E o silêncio dele serve para quê? Para não se incriminar? Para proteger alguém? É muito. Eu vi uma fala de um parlamentar, logo no início da transmissão, que dizia: olha, ao ficar em silêncio, o senhor serve aqui de bode expiatório. Eu acho que foi muito bem colocado, porque ele funciona como uma represa. Quer dizer, a gente está, então, dizendo que essa minuta do golpe parou no celular dele, surgiu no celular dele do nada e parou no celular dele. Não teve nenhuma consequência, isso não foi reverberado, ecoou de nenhuma forma. Isso o incrimina por si, mas, sem dúvida alguma, nos deixa aqui, não somos ingênuos, pensando por que, afinal de contas, esse silêncio está permeando esse depoimento dele. Então, essas questões todas, nós, embora não sejam jurídicas, porque ele não está falando nada, e, portanto, não está se incriminando, mas está gerando o interesse público das nossas especulações a esse respeito, Kenzo. Importante isso mesmo, Marcília. E eu acho que eu queria repercutir um pouco com vocês, vou começar agora contigo aqui, Marcília, te ouvindo um pouco, sobre as falas dos parlamentares que a gente acabou de ouvir. Tanto o senador Sérgio Moro falando assim, não dá para criminalizar tudo que se tem numa conversa de WhatsApp, mas não é qualquer conversa, é uma conversa grave, é uma cobrança de um golpe de Estado, né? Outro ponto também que o senador Marco Rogério tentando ali minimizar ali a questão e dizer que não teve tentativa de golpe. Teve sim, está ali, a tentativa estava clara, dia 8 de janeiro está marcado na história do Brasil, do mundo. Então, esses pontos que os senadores tentam minimizar, não tem como ser minimizado, pelo menos na minha visão. Marcília, quero te ouvir. Pois é, muito se ridiculariza, de certa forma, até essa minuta do golpe, né? Ou mesmo essa tentativa eventual de golpe, suposta, enfim, a gente tem que dizer como uma conjectura, por cuidado técnico, mas, enfim, muito se ridiculariza esse ato por uma minuta era uma bobagem, era um roteiro grotesco e coisas do gênero. Mas a gente tem que lembrar que o Brasil, a sua história é composta de golpes grotescos. Todos eles. Toda a nossa história é recortada de golpes, e ela é recortada de golpes, em geral, ridículos, grotescos, só que, enfim, às vezes dão certo e aí eles viram história, eles vão para o livro da história, mas eles são, em geral, grotescos. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, eu não me recordo de quem era, mas eu creio que seja de um psicanalista, há muito tempo ele disse isso, eu não vou citar ele, porque eu não sei se é dele, mas ele diz o seguinte, que o herói é aquele que sai correndo para o lado errado. E é um pouco isso, né? A gente não tem que... O herói e o vilão, eles são, em geral, alçados à história quando as bobagens que eles fazem dão certo, e não necessariamente porque elas são gloriosas ou moralmente cheias de
de virtudes ou de malefícios, né? Então, assim, não importa se a minuta é uma besteira ou não importa se a tentativa foi grotesca ou não, foi uma tentativa, ou, enfim, o documento existe, isso precisa ser esclarecido e nós precisamos, sem dúvida alguma, tratar isso a sério. Tem muito exagero, e eu tenho reforçado isso, e nós levamos as manifestações, os discursivas, exageradamente a sério, quando muitas vezes elas servem para fomentar o debate. Agora, quando nós temos um documento e ele está dentro de um celular, a gente precisa tratar isso de uma outra forma, que passa a ação. Não saímos do discurso e passamos a ação no momento em que nós temos uma minuta no celular de alguém. Isso precisa ser tratado com a seriedade necessária, independente de se isso foi para frente ou não, independente de qual foi a utilização ou não desse documento, Kenzo. Cília, quero te ouvir, então, sobre o posicionamento dos dois senadores, tanto Sérgio Moro quanto também do Rogério... Perdão, me falhou agora. Deixa eu lembrar aqui. Rogério Correia. Isso, o senador Rogério Correia. Os dois, então, minimizando ali tanto a questão das mensagens que foram trocadas por Mauro Cid, Sérgio Moro dizendo que não dá para criminalizar as mensagens que são trocadas ali, sendo que ali houve a troca de mensagens e houve a troca de informações sobre uma minuta golpista, né, de ataque à democracia, e Rogério Correia também falando sobre esses pontos de que não dá para criminalizar e que a situação não é bem dessa forma que a gente tem visto, que isso não gerou o que aconteceu no 8 de janeiro. Minimizar muito, tentar passar pano numa situação muito marcada e que ficou, de fato, marcada na história do Brasil, né, Madureira? Pelo menos também na minha avaliação, tá? O que a gente não pode perder de vista, Kenzo, é justamente qual é o objeto dessa CPMI. Essa Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, ela pretende esclarecer não só os eventos de 8 de janeiro, mas sim todo o processo que culminou no 8 de janeiro, né, que teve seu ápice no dia 8 de janeiro, que ensejou essa tentativa de golpe. Essa tentativa de golpe, ela começou muito antes, nos acampamentos na porta dos quartéis, nos discursos do ex-presidente da República e de várias autoridades, colocando em dúvida o processo eleitoral, enfim, várias e várias manifestações, inclusive de militares, que, de certa forma, conduziam a uma narrativa, a um discurso de golpe de Estado. Isso não começou no dia 8 de janeiro. Isso vem ao longo do acirramento da disputa eleitoral que ocorreu agora no ano passado. Então, essa comissão, como disse Marcília muito bem, ela tem, evidentemente, um caráter político, e não poderia deixar de tê-lo, porque um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado, ela é um evento político. Aliás, é um crime político, é um crime constitucional, é um crime contra a sociedade da mais alta gravidade, né? É um crime pode ser de alta traição, né? E ainda vindo de elementos das Forças Armadas, né, envolvidos em crimes de alta traição, isso trata-se de uma coisa muito séria, institucionalmente muito séria. Então, a gente não pode perder de vista, né, que esse episódio de hoje, esse depoimento, entre aspas, né, do coronel Mauro Cid, é um evento-chave, importante, mas de todo um processo que começou já antes do ano passado, né, com o questionamento do processo eleitoral, e que culminou, né, nas invasões de 8 de janeiro, e que agora precisam ser esclarecidas devidamente, né, inclusive colocando à luz, né, da justiça, à luz da verdade, os responsáveis, e que esses responsáveis respondam perante a lei. É o que se espera dessa comissão parlamentar de inquérito, Kenzo. E, Marcília, já a gente volta a falar rapidinho. Eu quero ouvir mais um trecho, então, ao vivo agora do presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, falando. Vamos acompanhar rapidinho.
Tenham em silêncio para, respeitando, ouvirem a fala da deputada Érica Hilton. Por favor, deputado. Peço que Vossa Excelência recomponha algum minuto do meu tempo, por gentileza. Será feito, deputado. Pois não. Obrigada, presidente. Bom, dando continuidade... Deputado. Presidente, eu vou explicar... Deputado André Fernandes, eu peço a Vossa Excelência que respeite a presidência. Vossa Excelência não está respeitando essa mesa, deputado. E se Vossa Excelência continuar desse jeito, eu vou ter que tomar providência contra Vossa Excelência. O que eu não quero. Eu respeito a todos e exijo respeito. Eu disse, sempre repito, eu não vou aceitar que qualquer parlamentar tem que desmoralizar o trabalho dessa presidência. Eu não vou aceitar. Vossa Excelência, por favor, se mantenha silente e na hora que Vossa Excelência for falar, Vossa Excelência fala o que quiser. Mas ela está fazendo a fala que ela entende necessário. Se Vossa Excelência ou qualquer outro parlamentar entende e se toma por ofendido na fala de alguém, Vossa Excelência tem o recurso do Conselho de Ética. Agora, essa presidência não vai admitir que deputados fiquem interrompendo a fala de outros. Por favor, deputada Érica Hilton. Presidente, para aliviar o histerismo dos deputados que não compreenderam o que eu quis dizer, usarei o meu tempo para me explicar quando falei sobre a carência do deputado Abílio. A todas as sessões, o deputado parece querer chamar a nossa atenção, parece fazer algo para chamar a atenção. E isso me parece um comportamento baseado na psicanálise, não em questões de gênero ou de sexualidade, que é a única coisa que tem na cabeça dessa gente. Eu jamais entrei nesta seara, isso não é da minha competência. Quem discute essa temática e tende a perseguir esta comunidade, não sou eu, é esta gente que está do lado de lá. Quando eu disse sobre carência, era exatamente baseada no comportamento de querer o tempo inteiro chamar atenção. Eu poderia até aconselhá-lo a adotar um cachorrinho para não se sentir tão só. Era sobre isso a que eu me referia. O comportamento do deputado não condiz com a posição dessa CPMI. Por isso, toquei no ponto da carência. Agora, todos os argumentos nefastos, de baixo calão, de baixo nível, fora de um decoro parlamentar que está sendo colocado aqui por parte desta gentalha, é de fato assustador, porque jamais entraria neste campo num debate tão sério como esta CPMI. O que demonstra, senhor Mário Cid, voltando ao que interessa, que é a oitiva do depoente que está aqui, é que o depoimento de Vossa Senhoria é tão importante que este caos histérico que está presente neste plenário é a tentativa de nos confundir, é a tentativa de nos tirar a atenção daquilo que de fato interessa, que são as tentativas de golpe antidemocrático que aconteceu neste país com a contribuição e participação de Vossa Senhoria. É isso que está colocado. A importância do depoimento de Vossa Senhoria é tão grande que aqueles que sabem que Vossa Senhoria tem algo extremamente revelador e importante a contar, quer causar caos, desinformação, confusão, ataque, mentira. Mas nós e o povo brasileiro não nos distrairemos com essas tentativas de mudar o holofote daquilo que é central e necessário aos trabalhos dessa CPMI. E digo mais, senhor presidente, não aceitarei e não tolerarei ser desrespeitada, interrompida ou colocada em comparações de baixo calão e de baixo nível. Trato todos os colegas com respeito, com diplomacia e assim também exijo. E aqueles que o fugir desta diplomacia terão que responder criminalmente por qualquer tentativa estereotipada e criminosa da minha identidade. Volto então a me referir ao senhor, que é a quem interessa, senhor Mauro Cid, e pergunto a Vossa Senhoria se o senhor sabe o porquê o senhor foi convocado a comparecer a esta comissão parlamentar de inquérito. Deputada, com todo respeito a Vossa Excelência... Vamos ouvir rapidinho, pessoal. Investigações iniciais, intimamente entendo, em razão do escopo das investigações que mencionei, seguindo a orientação da minha defesa técnica e a ordem do habeas corpus que me foi concedido pelo Supremo Tribunal Federal, vou usar o meu direito de permanecer em silêncio. Senhor Mauro Cid, eu pediria a Vossa Senhoria que, quando não for responder, só diga que permaneça. O depoente se mantém em silêncio sobre o questionamento que foi feito pela deputada
Érica Hilton. A gente viu ali uma discussão, né, entre a deputada Érica Hilton também e o deputado André Fernandes. E, é claro, a gente vai acompanhar todos esses desdobramentos, segue por aqui ao vivo, de olho nesse depoimento de Mauro Cid. Antes disso, quero me despedir dos meus colegas que estão aqui, que dividem a tela comigo. Madureira e André Marcília, muitíssimo obrigado pela participação de vocês. Marcília, quer fazer alguma consideração final? Não, eu espero que realmente essa questão que hoje está sendo debatida, ou esse depoimento, ele tenha consequências e isso seja levado a sério. Eu vim no final da minha fala dizendo, nós temos levado muito a sério os discursos antidemocráticos e etc., mas os documentos antidemocráticos também têm de ser levados a sério, explorados e verificados a fundo. Isso é mais do que qualquer outra coisa um tema que não pode ficar ou ser encerrado nesse depoimento de hoje, que não houve. É uma pena, mas ele não respondeu sequer por que ele foi chamado. Até nisso ele tem receio de ser incriminado. Vejam vocês em que ponto estamos do melindre, enfim, do receio dele de gerar algum tipo de consequência a ele e aos demais envolvidos. Um abraço, obrigado, Kenzo, pelo convite, Madureira, é sempre um prazer. Um abraço a vocês e aos espectadores. Valeu, Marcília, obrigado. Fica aqui comigo na tela só para o Madureira também fazer as considerações finais dele, rapidinho. Vai lá, Madureira. Só para sublinhar, as considerações do Marcília foram perfeitas, mas eu gostaria de também sublinhar que a enquadrada que a deputada Érica Hilton deu no deputado André Fernandes foi exemplar. Foi exemplar, mostra um avanço da sociedade brasileira com relação às questões de gênero, de tudo. Foi um belíssimo discurso, né? Mas realmente não se pode perder o foco. O que está em foco é realmente o coronel Mauro Cid. Eu quero agradecer a você, Kenzo, está aqui mais uma vez, dar um grande abraço ao André também, e um abraço a todos que nos estão acompanhando, e não deixem de seguir aqui o Kenzo e aqui o antagonista, porque hoje o dia está quente na política. Um abraço. Tá fervendo, Madureira. Obrigado mais uma vez. Marcília, obrigado mais uma vez. Portas abertas. Voltem sempre. A gente, é claro, volta a se encontrar ainda. Obrigado.